Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, a plateia também que nos prestigia, em bom número hoje, terça-feira, sejam todos saudados, pessoal da imprensa que nos acompanha sempre, servidores aqui da casa, né? Nosso muito obrigado. E aqueles que nos acompanham pela rede social, aqui em Brusque ou mundo afora, também se sintam todos abraçados de forma digital. Então, senhor presidente, eu teria dois assuntos, na verdade seria um, mas como foi abordada a questão também sobre moradores em situação de rua, que é o nome correto, né, que se dá para essas pessoas que vivem normalmente nas ruas, né, fora de casa. Já lá, quando assumimos a Secretaria de Assistência Social em 2018, eu assumi dia 2 de maio de 2018. A primeira atitude nossa, vereador Ivan Martins, foi tirar aquele povo todo que estava no antigo Correio. Montaram lá uma barraca, né? Então a gente conversou com a equipe de abordagem da Secretaria de Assistência Social, comandada na época pela Flávia, excelente servidora, que não está mais à frente dessa abordagem, talvez por isso que não funciona mais tão bem. E negociamos a saída daquele povo todo de lá, e já falei várias vezes aqui, esses grupos eles têm determinados líderes ali, então você tem que chamar o líder, negociar para exatamente saírem de lá sem qualquer tipo de confronto. Isso aconteceu, né? Fizemos uma abordagem da retirada deles para eliminar qualquer tipo de barulho a mais, foi feito já nas primeiras horas da manhã, inclusive com a parceria da Secretaria de Obras na época, o Ricardo de Souza era o secretário, então começamos a abordagem em torno das 5h30 da manhã, 6 horas, porque depois ia ter aula ali no Cônsul, no São Luís, então a gente já queria que aquilo tudo estivesse resolvido. Mas é atitude, que nem foi falado aí pelo vereador Pirola há pouco. Se você não tem atitude, se você não toma a frente das coisas, esses moradores em situação de rua vão ocupando os espaços. Então, a abordagem, vereador Valdir Hülsmann, como líder do governo agora, parabéns aí, sucesso e bom trabalho para Vossa Excelência, tem que ser constante. É constante, é o tempo todo, até o ponto que termine a função da assistência social, que é quando chega no limite da violência, que daí precisa já da força policial, quando chega no limite de um acolhimento compulsório, que já entra a Secretaria de Saúde, mas precisa ser identificado por parte da assistência social. E isso, de fato, vereador Rodrigo Voltolino, não vejo mais ocorrer. Hoje em dia não tem mais abordagem. Né? Por quê? Porque o comando da assistência talvez não entenda que essa seria mesmo a melhor forma. Às vezes até os próprios servidores têm outros pensamentos, mas o governo, né, municipal tem que ter aquele ritmo, aquele percurso para seguir. E se não existe isso, me lembra aqui, vou compartilhar também na época, que nós tínhamos, como secretário lá, nós tínhamos a passagem de regresso, se chamava. É um benefício eventual que você dava para a pessoa voltar para o município de origem. Uma passagem, né? E a gente limitava até São Paulo, né, que era a passagem mais longa, o Porto Alegre, enfim, mas aqui no estado praticamente todos os municípios, né, passagem de regresso. E fechamos um acordo com a assistência social de São Paulo, lá na rodoviária de São Paulo, aquela pessoa que chegava lá, a gente avisava, ó, vai chegar determinado ônibus aí, com pessoas que querem ir até o regresso para o Pará, outros estados aí para um exemplo, mas outros também que poderiam vir. A prefeitura de lá já também não querendo que aquela pessoa ficasse por lá, né, querendo que ela fosse mesmo para a cidade de origem, continuava dando passagem para a sequência. Ou seja, era um contato que a gente tinha aqui com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Paulo para continuar. Ou seja, é um trabalho contínuo que a gente fazia. Mas tinha, às vezes, servidores, né, que são bons profissionais aqui da Prefeitura, mas tem alguns que, às vezes, tinham um entendimento diferente, né? E a gente pôde ficar sabendo, vereador Rico, que eles faziam lá a entrevista com aquela pessoa. Você quer a passagem de regresso? Quero. Para qual cidade? Exemplo, Chapecó. Se fosse hoje, não ficava mais lá também, mas vamos colocar como exemplo, Chapecó. Tá, mas você vai para a casa de quem lá?
Ah, eu vou lá para casa de um parente. Qual é o nome do parente? Enquanto a pessoa não dava todos os detalhes, se efetivamente tinha alguém lá para receber e ligar para lá para saber, eles não davam a passagem. E isso não estava na normativa. A normativa era que a pessoa queria o regresso para aquela cidade. Não tinha. Então, às vezes, o servidor ele começa por conta a colocar normativas que não existem, aí o processo não funciona. Aí tem a questão, sim, da liderança. Quem está à frente que quer que as coisas aconteçam. Outro problema que tínhamos era a pessoa que fazia abordagem. O servidor, às vezes, ele entendia que o local do morador de rua pode ser ali mesmo. Ele tem a livre opção de ficar na rua ou em casa. Daí lá também fazia um trabalho que, na verdade, não acrescentava nada e aí sim mantinha mais pessoas na rua ainda. Eu sempre tenho dito o seguinte, para encerrar esse assunto. A liberdade das pessoas vai até onde começa a minha liberdade. Por exemplo, a pessoa fica parada constantemente numa praça ou numa calçada, então a gente quer passar, está lá uma barraca montada, na época até tentava botar fogo em panela para esquentar comida, aquilo tudo. Passou do limite. A praça, uma calçada, um passeio, é passagem, não é para ficar efetivamente morando ali. Então, aí é o limite que a gente acreditava que a pessoa tinha que sair. E dessa forma, a gente fazia. A gente já viu a lei aí do acolhimento compulsório, da internação compulsória que passou na Câmara de Vereadores lá em Florianópolis, um projeto que, de origem lá do prefeito Topázio, foi aprovado. Esse pessoal começa já a migrar para cidades aí, vereador Pirola, é justamente onde a lei ainda, e o caso aqui também, é que a lei ainda não está bem funcionando. Então, onde aperta o cerco, entre eles aí existe uma organização, olha, Chapecó lá, o tal do Rodrigues, não é fácil. Salvador lá em Criciúma, menos ainda. O Topázio, o homem da internet, o menino do TikTok também não é fraco. Brusque, por enquanto, ainda a galera está meio pegando de leve, então vamos para lá. Eles se falam, se organizam, aí vem para cá com facão, com violência, com droga e tal. Por isso que a gente também apresentou essa proposta de lei, que é o acolhimento compulsório, projeto da minha autoria, compartilhando, uma proposta que nasceu no município de Joinville, também está em análise lá na Câmara de Vereadores, ou seja, município que também, e é uma utopia você dizer que vai conseguir acabar, encerrar essa situação de moradores em situação de rua. Isso é uma questão social. Você tem que minimizar o que provoca esses moradores em situação de rua. Não é só Brusque, São Paulo, Brasil, outros países a mesma situação, Itália, Estados Unidos, tem morador em situação de rua. Isso é uma questão social, uma opção das pessoas, e às vezes não é opção, é um vício. A pessoa não responde mais por si, é um dependente químico, já toma cachaça já às 7 horas da manhã, depois toma mais umas 10 ao meio-dia e chega à noite, está virado uma pessoa que já não responde mais pelos seus atos. Por isso que a gente veio apresentar essa proposta da internação compulsória, para contribuir que essa pessoa já não responde mais por si, ou a família responde por ela pedindo o acolhimento, e se a família não tem mais nenhum grau de ligação com essa pessoa, o Estado, que seria o município, ou o Estado de Santa Catarina, entra com aquele acolhimento compulsório. Na Alesc também já entrou um projeto de lei nessa mesma pegada, já está tramitando nas comissões, internação compulsória também, por parte dessa proposta que nasceu lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ou seja, os governos aí estão de alguma forma se mexendo, nós, enquanto Câmara de Vereadores, também, tanto é que a proposta está aí, cabe uma análise jurídica e das comissões, isso aí é um processo normal, mas enquanto isso não funciona, que não tem ainda uma legislação nesse sentido aí, mas existe a necessidade, vereador Valdir, da abordagem social. A abordagem social todos os dias, e que essa equipe da abordagem entenda que o local daquelas pessoas em situação de rua não é o melhor naquela situação que está. Ou seja, melhor sair dali, se tratar, trabalhar, enfim. Mas isso cabe à abordagem social, uma questão quase que diária que seja feita. Seria isso, senhor presidente. Obrigado.